E eu tô aqui num lugar bem especial. Hoje é meu aniversário. Eu tô muito feliz. E na verdade, assim, para mim, o meu maior presente, um deles, é poder estar aqui falando sobre maternidade, falando sobre puerpério, que eu amo muito, assim, esse tema. E tem muitas informações, eu acho que a gente tem que colocar, né, aí no mundo, para nós mulheres mães, a gente se informar cada vez mais, que é isso que nos fortalece. Porque hoje o assunto, né, o tema é maternidade, encontro com a própria sombra e luz, parte 2, que eu já fiz a parte um, né, eu não sei quem me acompanhou, foi bem legal a parte um, falei de vários tópicos, várias sombras, trouxe o livro da Laura Gutman, até eu tô baixando, para quem não acompanhou, eu tô baixando lá eu tentei colocar no IG, naquele IGTV, né? Mas eu não consegui, demorou para baixar, não consegui. Aí eu coloquei lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, que está um pouco desativado, mas agora todas as lives que eu estou fazendo aqui, das pílulas de puerpério e qualquer live que eu for fazer, eu estou baixando lá no canal do YouTube para deixar e para enviar também para as pessoas que me seguem lá pelo Facebook e pela lista de e-mails, porque tem muita gente que não me segue aqui pelo Instagram. Então estou enviando para lá. Tem o pessoal do Gesta Zen também, várias mulheres que estão no Gesta Zen que estão gestando e logo vão estar também no puerpério. E também a gente fala de gestação, que faz parte da maternidade, então eu tô baixando tudo lá no YouTube. Para quem não assistiu ainda, a parte 1 tá lá. Oi, a Carol entrou, que legal, Fabrício, ó, e Fran, que massa. Bom, então hoje a maternidade encontro com a própria sombra, parte 2. Hoje eu vou falar de um assunto, hoje eu vou falar de dor, né, que é um assunto que a gente não gosta muito de falar, de tratar, que é meio chato esse assunto, mas ele é fundamental, porque para a gente chegar na luz, para a gente chegar na cura, a gente tem que passar por uma certa dor, né? Não que tem que, né? Pode ser pelo amor, mas muitas vezes é pela dor, né? A gente está aqui, seres humanos nessa existência, e muitas vezes é pela dor que a gente passa para chegar numa cura. Então, e quando eu falo dor, eu não estou falando em sofrimento, né? Eu não estou falando de cair em sofrimento, ao contrário, para a gente olhar, colocar luz nessas dores que aparecem, que surgem na maternidade, às vezes geralmente sem querer, sem perceber, sem intencionar, elas aparecem para a gente colocar luz, para a gente transcender e transcender questão de culpa e questão de sofrimento, porque até tem uma frase, né, muito um ditado assim que ele fala que a dor ela acontece, mas o sofrimento é opcional. Então, assim, para a gente não se prender no sofrimento. Hoje eu vou falar de dores, algumas dores que vêm com a maternidade, que na verdade são, assim, oportunidades maravilhosas de cura interna para a gente, assim, que nós somos mulheres, nós temos um feminino dentro da gente muito forte, a questão de gerar um ser, né, de parir um ser, colocar no mundo. Então, assim, é bem especial para a gente essa questão da maternidade, das dores, de todo esse processo de evolução que traz para a gente olhar com um novo olhar. Como eu falei na outra live passada, que seria mais ou menos uma continuação, para a gente olhar com carinho para a gente, né, por essas dores, essas sombras e se livrando da culpa, que a gente não quer viver uma maternidade com culpa. E a culpa aparece quando a gente não tem consciência, quando a gente não tem informação, quando a gente não quer olhar para isso, a gente vive cheio de culpa e não sabe por quê. Isso, assim, é alguns anos já que eu trabalho muito com a questão do autoconhecimento na maternidade. Então, assim, essa questão da culpa, ela vem por quê? Porque a gente não está olhando para alguma coisa, não está se informando, não está buscando, não está se... Olha a Júlia, do coletivo Laços de Puerpério. Passei rapidinho só para te dar um beijo de aniversário. Pena que não vou poder assistir tudo. Ai, obrigada, Júlia. A Júlia também é num coletivo que eu vou falar depois um pouco desse coletivo de profissionais que trabalham muito com puerpério. Vou comentar um pouquinho. Obrigada, Júlia. Ai, meu aniversário! E, e então, o que eu percebo muito forte, a questão da culpa, que ela acontece geralmente quando a gente não olha para isso com consciência, com acolhimento, com carinho pela gente mesmo, né? E quando a gente não busca informação, aí a gente fica no automático e fica cheio de culpa, e daí vira essa maternidade cheia de culpa, a gente não sabe por quê. Então, é importante a gente olhar, se aparece, a gente olha, a gente acolhe, e é isso que eu vou falar hoje, né? E o que eu trouxe aqui, pontuei algumas questões aqui. Essa questão das sombras que a Laura Gutman traz muito forte, né? A maternidade de encontro com a própria sombra, que na outra live eu falei que do bebê trazer pra gente esse espelho da sombra, né? Ele ser um sinalizador de coisas, que é muito legal também. Mas hoje essa dor, ela pode vir de dentro, ela pode vir lá da nossa ancestralidade. A Laura Gutman não fala muito nisso, mas muitos outros
de outras fontes, né, que já estão pesquisando, que já falam sobre isso, dessa questão da nossa ancestralidade, da nossa história, né, da nossa infância, da história da nossa mãe, da nossa avó. Então, assim, é muito profundo tudo isso, é muito profundo. Eu acho muito lindo a gente poder hoje ter informação, poder ver isso, olhar isso, essa riqueza que a gente pode vivenciar quando a gente é mãe, né, para a gente olhar isso como um presente maravilhoso. E aqui eu anotei os pontos que são chaves, que já na gestação, que é a gestação, o parto, o pós-parto, o puerpério e a maternagem em si, essa nova mulher, né, que nasce na criação de filhos. Então, são essas etapas e começa nessa gestação que a mulher muitas vezes já começa a sentir muitas coisas que ela achou que não ia acontecer. Né? Aquela gestação, de repente, pode ser super planejada ou não. E de repente já ela começa a sentir coisas que ela desconhece dela mesma, que ela já começa, nossa, eu não sabia que ia ser assim, o que está acontecendo, por que disso, né? E agora eu não vou saber dizer a fonte, mas se vocês quiserem eu posso trazer de novo esse tema para cá, que na gestação já tem estudos, pessoas que estudam, né, mais profundamente sobre isso, que na gestação pode acontecer da mulher sentir coisas que a mãe dela sentiu quando estava gestando a gente, né? Vou dar um exemplo. A minha mãe estava me gestando, estava grávida de mim, passou por algumas coisas, algumas situações da vida que é normal, a gente passa por N situações, alguns desafios, teve sentimentos. E eu, na minha gestação, eu posso acessar algumas memórias internas do inconsciente que a minha mãe sentiu. Porque quando o bebê está na nossa barriga, ele sente tudo. Ele não tem filtro. Eu senti, vai automaticamente para o bebê sem filtro. E não tem aquele filtro do, ai, por que isso, por que aquilo, ou não tem o racional. Ele está ali absorvendo. E isso também não é para levar para culpa. Ah, então a mãe tem culpa de tudo, não pode sentir um desconforto, não pode se sentir mal. Não, não é isso. Pode sentir e vai se sentir. Porque é natural. Mas a gente ter consciência disso, que isso é ser humano, isso é a maravilha da vida, né? Então, já na gestação, a gente às vezes começa a sentir coisas que a gente achou que não ia sentir. De repente, os sintomas físicos que a gente sente também, às vezes, não estão tão fortes, mas o emocional pode estar trabalhando, pode ter, né? A gente pode começar a sentir coisas que a gente não contava. E aí já começa essa grande busca, essa grande cura. E também o corpo ele é um sinalizador muito forte na gestação, né? Quando a mulher precisa, de repente, desacelerar um pouco, quando ela precisa se focar para dentro. E a nossa sociedade parece que está sempre nos chamando para a gente olhar para fora, tanto na gestação quanto quando o bebê nasce. Né? Então, muitas vezes a mulher quer ficar ali ou precisa, porque quando o bebê nasce, o bebê está querendo aquela mãe, a mãe quer se dedicar, quer ficar mais para dentro, né? Nos primeiros meses principalmente, e a sociedade está ali chamando, tá? Né? Como se, e muitas vezes a mulher sente que ela está parada, que o mundo parou. Geralmente a gente sente isso, né? Que eu tô assim, como se fosse uma bolha, né? Que eu falo muito da bolha do puerpério. A gente fica naquela bolha, e aquela bolha ela traz muita coisa, uma bolha muito poderosa. Se a gente olhar para essa bolha com paixão pela gente mesma, assim, a gente vai começar a perceber um mundo de presentes e grandes transformações que podem acontecer dali. Mas essa bolha, às vezes ela dura e a gente está, como eu falo também, no olho do furacão, que a gente chama, a mulher está ali naquela loucura e começa a aparecer um monte de coisas que vem à tona, que ela não achou que ia acontecer, e aí a gente demora muitas vezes para sair, né, dessa bolha, desse casulinho. E de novo eu quero fortalecer aqui que o puerpério não são os 40 dias pós-parto, não são os 3 meses pós-parto. O puerpério tem uma média ali de 2 anos a 3 anos. Hoje até no coletivo Laços de Puerpério a gente estava conversando sobre isso, né? E essa questão do tempo de puerpério e por que é muito forte a questão de voltar ao trabalho para a mulher, por que é tão impactante, às vezes tão difícil, né? Porque o puerpério, ele vai, né? Então ali, até hoje no grupo a gente falou, uma das psicólogas, das profissionais que contribuem, falou em 36 meses, que é do segundo ano ao terceiro ano do bebê. A gente ainda está nesse puerpério, porque é muito forte, né? E esse tempo, o puerpério, ele pode ter altos e baixos, ele tem fases mais profundas, fases mais leves, mas tem muitas fases. Enfim, e pessoas um pouco mais sensíveis podem sentir isso de uma forma mais forte, né? Eu também quero trazer aqui, mais para frente, sobre as pessoas altamente sensíveis, que eu estou estudando muito sobre isso nas últimas semanas, assim. E, nossa, está me tocando muito forte e eu percebi que muitas das mulheres que eu já acompanhei e que eu troco uma ideia, elas também têm esse perfil de estarem dentro dessas pessoas altamente sensíveis. E
sendo uma pessoa altamente sensível, quando chega a maternidade, a gente sente meio que, claro que tem vários tipos de pessoas, né, altamente sensíveis, mas a gente sente uma coisa meio que a mais, parece que tudo fica muito forte, né? De repente, por isso que às vezes tem alguma maternidade de alguma mulher que não sente muito, que a vida não mudou muito, tá meio tranquila, não, porque de repente ela não tá nessa sensibilidade, mas tem mulheres que têm isso, né? Então, como o meu público é muito desse público que está sentindo coisas, que tá tendo essas dores, essas transformações, essas luzes, essa expansão criativa, então, assim, eu quero trazer mais sobre isso, né? E voltando aqui à questão das dores, que a dor às vezes pode vir para o consciente, que é quando a gente traz para o consciente, nossa, é isso, um insight precioso que vem. E também ela pode estar lá no inconsciente, nossa, eu estou sentindo um monte de coisa, eu não sei o que que é, eu não sei o que que é. E tá tudo bem, porque é assim mesmo, é consciente e inconsciente, e nós somos muito mais o nosso inconsciente, o que a gente não sabe de onde vem. E esse período, eu acho que também a gente pode, né, como ser humano, tão acostumado a se fechar, a ser forte, mulheres muito, né, tem que ser muito fortes também, a gente poder se vulnerabilizar. Por isso, assim, que tem essas curas, porque daí a mulher, quando vê ela chora, ela bota pra fora, ela quer mudar alguma coisa, ela fala mais o que pensa, ela fica mais expansiva e mais vulnerável, né? E aí, que pode acontecer essa cura profunda, porque a gente está se permitindo acessar. Porque no dia a dia, muitas vezes antes de chegar a maternidade na nossa vida, a gente nunca nem tem tempo para parar. Essa pausa que a maternidade traz, a gente é meio que obrigada a fazer, e aí vem um monte de coisa, porque a gente parou, silenciou, tá ali com o bebê, é meio obrigada a ficar ali naquela, né? E tem as madrugadas, que são muito fortes, que às vezes é uma coisa assim, para muitas mulheres, meio um pânico também da madrugada, porque é aquela coisa assim, só ela, o bebê, escuro, aquele silêncio, aquele sono, né, privação de sono que a gente acaba passando. Então, assim, tem momentos bem fortes, assim, que vem com tudo e a gente não estava esperando por aquilo. E aí pode acontecer, sim, curas bem profundas, né, quando a gente se deixa, né, viver aquilo. E um ponto que eu trouxe aqui, e pedir ajuda, né? Eu acho que assim é ajuda, a gente até aprende a pedir ajuda. Eu sou uma pessoa que sigo aprendendo a pedir ajuda, que sempre tive bastante dificuldade em pedir ajuda e percebo que as minhas amigas, que as mulheres também que eu acompanho, têm muita dificuldade em pedir ajuda, né? Porque a gente até esses tempos eu recebi de uma amiga muito maravilhosa, poderosa, gestante, uma frase que mulheres fortes não pedem ajuda, uma coisa assim. Eu fiquei, nossa, não, vamos falar sobre isso. Eu acho que a força vem de pedir ajuda, de poder pedir ajuda, de se abrir para isso. E é isso que o Sagrado Feminino também está trabalhando, né? Da gente poder, a gente quer ser acolhida, a gente quer também poder pedir ajuda e não ter que carregar tudo e saber de tudo e ser perfeita, porque a perfeição ela é um fardo muito pesado pra gente. E aí se a gente já carrega isso, que é uma coisa bem comum, que eu carreguei e carrego ainda, quando a gente vira mãe, a gente quer ser a mãe perfeita. E aí a gente carrega aquele peso e vai ficando muito mais pesado do que já era antes, que já era pesado antes. Aí com a maternidade, essa coisa de perfeição que a mulher traz, e principalmente a autocobrança, fica muito mais pesado. E a gente não consegue nem caminhar, não consegue se libertar e nem maternar direito, né? Por isso, então, aqui, a questão de pedir ajuda. E eu trouxe alguns pontos que ajuda é essa. Se eu estou no meu puerpério, eu estou com muita coisa acontecendo, não estou entendendo o que está acontecendo e, meu Deus, será que sou só eu nesse mundo que estou assim, estou aqui nessa bolha, não está legal? Ou tem dias que eu estou muito bem, tem dias que eu estou muito mal, o que é isso? Minha vida vai voltar, né? Na minha primeiro puerpério, eu me lembro que logo ali no pós-parto eu pensava, meu Deus, quando é que eu vou voltar ao normal? Será que um dia minha vida vai voltar ao normal? Claro, ela não volta ao normal, mas a gente volta aos pouquinhos a se reconectar com essa nova pessoa, essa nova mulher, né, que a gente está nascendo. Então, das redes de apoio, eu anotei a primeira aqui. Rede de apoio, grupos, né? Grupo presencial que pode ter na sua cidade, pode ter na sua região. Você pode montar um grupo, pode ser de bairro. Enfim, hoje em dia tem muitos grupos presenciais, né? Nas cidades, as mulheres estão se mobilizando para esses grupos de puerpério, de pós-parto, de maternidade, que já tem muito de gestação e parto, né? Mas às vezes também o que eu recebo muito, que daí nasceu o filho, daí cadê minha rede de apoio? Era só lá pro parto, era só na gestação e no parto. E não tem mais o depois, e a mulher quer o depois. Porque o depois é depois que o bicho pega, né? O bicho pega depois que o bebê nasce. Então a gente quer esse grupo. A gente quer. Hoje, e aí também tem os grupos virtuais, que tem vários grupos de vários, né, vários temas,
Então, assim, uma rede de apoio, ela podem ter N redes de apoio. Pode ser aquela da amamentação, que eu pego informações, ou uma troca de uma dificuldade que eu tive, que eu vou trocar com aquela mulher. Pode ser de tudo, do segundo filho que chegou, mãe de 2, mãe de 3, mãe de gêmeos. Enfim, assim, tem muitos grupos. O estilo de maternar também, tem muitos grupos diferentes de maternidade, que buscam linhas diferentes de maternar. Então é importante a gente se conectar, né? Ver o que faz sentido para mim, que tipo de maternidade faz sentido para mim. Porque a gente não vai maternar que nem as nossas mães, não vai maternar que nem as nossas avós. Isso é certo, não acontece, as coisas vão mudando e a gente não tem muita referência porque estamos vivendo agora. Então a gente vai buscando pessoas que nos ajudam nessa referência, né? A fortalecer a referência que eu quero ser de mãe, né? Porque eu quero ser autêntica. Hoje em dia a mulher, mãe, ela quer ser autêntica, ela quer ter a sua maternidade, ela quer, né, poder se conectar com a sua essência, fazer escolhas conscientes de maternidade. Então ela vai em busca e está muito legal, que tem muita informação, claro, bom não se perder demais nas informações, mas usar o autoconhecimento, a informação junto com o autoconhecimento, o que faz sentido para mim, e eu vou lá e busco esses grupos, né? Na época do Joaquim eu participava muito de grupos, me ajudou muito. Hoje da Aurora também participo, mas mudam, né? Muda a fase da mulher, enfim, né? Mas muitos grupos e assim a gente pode também ser grupo de apoio, né? Então eu posso buscar um grupo de apoio que vai me ajudar e eu também posso ser grupo de apoio para as minhas amigas, cada uma é apoio para outra, né? Enfim, para a família também, se tem primas, irmãs que estão também na mesma, de se juntar, de repente formar esse grupo de trocas, né? E também, o que eu coloquei aqui, do segundo tipo, assim, que eu acho bem importante, são os profissionais, né? Às vezes, quando a dor está muito forte, para a gente saber até qual é o limiar dessa dor, o que eu quero carregar sozinha, só com um grupo, só desabafando com uma amiga, só trocando com uma outra mãe, ou o que eu estou precisando ver além, eu estou precisando de uma ajuda, eu quero um suporte mais profundo, mais qualificado, profissional, assim, personalizado para mim. Eu vou me dar esse presente, eu vejo muito isso, assim, eu sinto muito essa questão da mulher se presentear também para esse momento. Eu quero ser bem cuidada e agora tô sentindo que está vindo uma transformação, o autoconhecimento está aqui, está comigo e eu posso posso ir em busca de um profissional. E hoje em dia tem muitos profissionais que, né, quando eu fui mãe pela primeira vez com o Joaquim, não tinha muito esse suporte, assim, coaching para mães, psicólogas de maternidade, né? Não tinha essa terapeutas, assim, mais para esse lado da mulher, do feminino, era uma coisa bem nova. Então, acho bem legal, tem vários processos de coaching para mães, se for, dependendo do assunto, psicólogas, né, terapeutas, então, as doulas, né, que eu também sou doula pré e pós-parto, também sou coach, trabalho com educação transpessoal, eu levo várias ferramentas de coaching. Então, assim, o leque está muito grande. Eu quero aproveitar aqui e fazer o convite por esse coletivo que eu participo, que são de profissionais que trabalham com o puerpério, várias também trabalham com gestação, com parto, mas ele é bem focado no puerpério, que é uma coisa bem nova assim aqui no Brasil. Então, lembrando que o puerpério são mulheres com bebês de 2 a 3 anos, até 2 e 3 anos, não é bebezinho, só bebezinho de colo, também é, mas assim, o puerpério é extenso, né? Não é aquilo que a gente de repente pensou que era igual pós-parto, não é. E esse coletivo é bem legal, tem ali no Instagram, o nome é Laços do Puerpério, e ali tem contato de todas as profissionais, é do Brasil inteiro, várias trabalham online, eu também trabalho online, tem umas que tem consultório, fazem rodas, em várias cidades tem as rodas, tem os grupos, então dá uma olhadinha lá, depois eu vou colocar lá no canal do YouTube, vou colocar também o contato, né? E uma outra questão que eu não vou me aprofundar, mas eu quero trazer nas próximas, é a questão do baby blues e da depressão pós-parto, né? Que tem a questão da dor, procura um grupo de apoio, de repente procura profissional para te ajudar, mas tem a questão de depressão pós-parto, que eu quero trazer profissionais que entendam bem desse assunto, porque é um assunto bem delicado, ele é muito importante, ele também é muito abafado, né? Tem mulheres que passam sozinhas por uma depressão pós-parto. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito doído, é doloroso. Ninguém merece passar sozinha por uma depressão pós-parto. E também o baby blues, que é aqueles 30 dias que em algumas mulheres, aquela enxurrada de hormônios que dá no parto, ela desregula muita coisa na mulher, o emocional fica abalado. E esses 30 dias que são muito difíceis, tem mulheres que têm esse baby blues bem forte e também ninguém precisa passar sozinha por isso, né? Então a gente tem que falar sobre isso, porque
não é ruim, não é ai, feio, não, a gente é humano, né? Então, assim, humanizar as relações, né? Pegar a espiritualidade, né, que a gente anda buscando, mas pegar a humanidade, né? Humanizar, humanização da gestação, humanização do parto e humanizar essa maternidade, né? E aí, eu fiz umas perguntas ontem para algumas mulheres, eu achei muito legal, sobre a dor. E eu vou falar aqui algumas que eu achei bem, que vale muito a pena a gente colocar. Quem quiser me falar, que está assistindo aqui, colocar alguma coisa que está sentindo, né, que quiser contribuir, fique bem à vontade, que é muito legal. E assim, o que que eu... Ah, antes disso, eu marquei aqui, trouxe de novo o livro da Laura Gutman, Maternidade Encontro com a Própria Sombra. E eu peguei uma parte aqui que tem tudo a ver com o que uma das mães falou, que é o parto como desestruturação espiritual. Então, assim, ali no parto, né, já acontece assim aquele evento muito forte. Olha só esse pedaço que eu acho bem legal. Para que o parto aconteça, é necessário que o corpo físico da mãe se abra para deixar passar o corpo do bebê, permitindo assim um rompimento, um certo rompimento. Então ali é um romper com o antigo para abrir para o novo. Para nascer tem que morrer, né? Morreu aquela mulher que não era mãe e está nascendo. Então assim, é o corpo se abrindo, é físico, é espiritual, é emocional, é um rompimento, né? E ali é uma ruptura de alguma coisa, isso é muito forte. Quando elevamos nosso pensamento, podemos perceber outro rompimento que também se realiza, não só no corpo, agora em um plano mais sutil, e corresponde à nossa estrutura emocional. Há um algo que se quebra ou se desestrutura para possibilitar a transição do ser apenas um para ser dois. Então, assim, imagina, olha a potência da mulher, né? De ter dois corpos, daí romper, ela era um e de repente tem, né, ser dois ali. É muito forte. Muitas coisas acontecem então com essa ruptura. E recentemente eu fiz o curso de Teoria do Apego com o Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo maravilhoso que trabalha muito a questão da parentalidade como um todo. E ele traz a questão dos mini lutos, que na vida a gente está sempre vivendo mini lutos, só que a gente nem percebe. E como que a gente está... E ele comentou, né, a questão da maternidade, do parto, de se tornar mãe, que é um mini luto de ser quem eu era para o que eu vou ser agora, para essa nova vida, né? Isso não é ruim, não é que seja uma lástima, um lamento, não. É olhar para isso com consciência, né? É a gente ter consciência dessa transição de vida muito marcante, né? E se a gente não olha para isso, as coisas começam a acontecer conflitos e desafios muito fortes que a gente nem sabe o porquê. Então, quando a gente traz esse olhar, traz essa luz, né, para esses acontecimentos marcantes da vida, a gente consegue elevar isso, né? Elevar o pensamento, elevar a consciência mesmo, né? Para trazer me fugiu a palavra, para trazer o valor que realmente tem. Por isso que eu acredito nessa humanização de tudo, da gestação, do parto, da maternidade, porque a gente não pode fingir que nada aconteceu. Então aqui, daí no livro ela continua falando a questão dos partos, né, muito medicalizados, onde, né, enfim, também que tem tudo a ver, mas não é esse o tema, mas é bem legal que ela continua falando disso, né, como muitas vezes a mulher é induzida a fazer um parto cesáreo que ela não quer, que ela não está preparada, mas ela foi ali, daí quando ela está anestesiada, isso também é uma grande ruptura, né, a mulher está ali cortada e daí tira um bebê, e enfim, e fora quando acontecem realmente, né, algumas intercorrências que podem acontecer, então assim, um momento muito, muito marcante. E eu vou ler agora o que as mulheres falaram, né? Uma falou assim: a dor de me perder, a morte de quem eu era, que tem tudo a ver ali com o parto, né? Dessa ruptura, a morte de quem eu era, realmente, para morrer tem que nascer. A liberdade que não se tem, a liberdade de quem não tem filhos, né? A liberdade que eu tinha quando eu não tinha filhos, eu perdi ali, é uma dor. Outra respondeu muitas. Dor que me dói na alma. Olha só, achei tão forte assim, ó, e realmente às vezes tem essa dor, esses dias que dá uma dor que dói na alma e a gente não sabe o porquê. E é um crescimento, é um renascimento, né? Acho que é um grande renascimento da mulher. E essa mesma falou, além da amamentação, 6 meses com dores. E até essa questão de dor, que é uma mulher que eu conheço, né, que a gente
conversou já, que tem algumas mulheres têm a questão de sensibilidade na amamentação. Então essa questão da sensibilidade é muito forte, às vezes é pro físico, né? Que a amamentação está fluindo, está acontecendo, mas ela tem uma sensibilidade em locais do corpo que não é uma coisa que acontece, mas ela nunca imaginou que ela ia acontecer. Então, uma grande sensibilidade e é um desconforto, né? E ela quer muito amamentar o seu filho, mas ela tem esse desconforto. E outra que eu achei bem forte, assim, que falou momentos que minha mãe foi cruel comigo, indiferença, que ela foi indiferente comigo. Então, essa questão que a gente vai lá, às vezes, na infância, vai lá, às vezes não, a gente vai na maternidade. Com o bebezinho, a gente vai na nossa infância, sente coisas que a gente sentiu quando bebê, né, que o nosso bebê pode manifestar ali também. A gente, às vezes, sente coisas que a nossa mãe sentiu quando estava com a gente. E assim, é muito legal que essas terapias que a gente pode buscar, que hoje em dia tem terapias maravilhosas que podem nos ajudar a desbloquear isso. E eu até fiz alguma listinha de algumas terapias que eu indico, que eu acho que são assim maravilhosas, que é terapia floral, que o floral vai lá no inconsciente, vai num ponto, numa camada bem sutil, né? Uma terapia que é uma técnica Bud Talk, que eu já fiz quando o Joaquim era bebê pequenininho, que é maravilhosa. Constelação familiar, que eu já vi várias histórias assim de parto, de amamentação, que a constelação ajudou para que desbloqueasse alguma coisa, para, né, para ter sucesso, assim, para realmente transmutar alguma coisa. A terapia da barra Access, que eu fiz inclusive há pouco tempo, que é maravilhosa e vou continuar fazendo. Theta Healing também, que tem muita gente assim que está trabalhando com Theta Healing, que também é uma quebra de crenças, né, limitantes. E como na maternidade vem muito forte isso das dores, das sombras, então buscar essas terapias, né, se dar assim esse presente, né, dessas terapias, de transmutar isso para a gente ter uma maternidade livre, leve, como a gente quer, né? Vai ter desafios, sim, a vida tem, mas assim, que essas dores venham para nos ajudar, para nos ajudar como ser humano nessa evolução que a gente está. Outra que falou que cada gestação foi diferente, né? Que é uma mãe de 3, que eu também concordo muito, assim, cada gestação, para mim está sendo, cada gestação, cada maternidade, cada filho, né, esse puerpério traz uma dor diferente, para mim são dores diferentes, mas que se complementam, né, também, acho que tudo é uma evolução, os porquês misteriosos da vida, né, que vêm só para nos agregar. E eu deixei por último o que eu achei bem lindo aqui, a cura que provém do amor incondicional, que eu acho que, para a gente acabar, né, com essa live falando de cura e do amor incondicional, né? Realmente que é a cura maior que vem do amor. Então, pode doer, né? A gente pode acessar sombras que a gente não quer, não estava acostumado, não estava contando, algumas dores profundas, mas que a gente lembrar que esse amor incondicional que a gente pode acessar quando a gente está com esse bebezinho, quando a gente está nesse puerpério, ele vai ser uma das ferramentas assim que vai ajudar a transcender qualquer dor, né? Qualquer sombra. E sempre buscar ajuda, né? Não sofrer sozinha, não ficar sozinha, e nem quando não for, né, dor ou sofrimento, assim, compartilhar, né? Uma maternidade, uma maternagem compartilhada, que eu acho que assim que é o mais válido, que hoje é muito legal que as mulheres que a gente está se unindo, que a gente está se fortalecendo. Então é isso, gente. Gratidão pela presença de vocês nesse dia tão especial para mim, no meu aniversário. Estou muito feliz por estar aqui, por poder compartilhar um pouquinho dessa maternidade encontro com a própria sombra, dessas sombras, luzes e tudo mais. Um beijo.